Capítulo 31. Dos saborosos arrazoados havidos entre Dom Quixote e seu escudeiro Sancho Panza, com outros sucessos. Tudo isso não me desagrada. Segue em frente, disse Dom Quixote. Quando chegaste, que fazia aquela rainha da formosura? Por certo a encontrastes enfiando pérolas ou bordando alguma divisa com fios de ouro para este seu cativo cavaleiro. Nada disso, respondeu Sancho. Fui encontrá-la joeirando 2 fangas de trigo num curral de sua casa. Pois faze de conta, disse Dom Quixote, que os grãos daquele trigo eram contas de pérolas, quando tocadas pelas suas mãos. E reparaste, amigo, se o trigo era candial ou tremezinho? Não, era vermelhaço, respondeu Sancho. Pois te asseguro, disse Dom Quixote, que joeirado pelas mãos dela, virou sem dúvida alguma finíssima farinha candial. Mas segue adiante. Quando lhe deste a carta, ela o beijou? Pôs-la sobre a cabeça? Fez alguma cerimônia digna de tal carta? Ou o que fez então? Quando eu lhe a ia dar, respondeu Sancho, ela estava em pleno trabalho de peneirar uma boa parte do trigo que tinha na joeira. Ao ver-me, disse: põe essa carta, amigo, sobre aquele saco, pois só vou poder vê-la depois de acabar de joeirar todo o que está aqui. Arguta, dama, disse Dom Quixote, por certo foi para a ler mais devagar e recrear-se com ela. Adiante, Sancho. Enquanto estava ela nessas tarefas, que conversas teve contigo? Que te perguntou de mim? E tu, que lhe respondeste? Vai, conta-me tudo, não deixe nem um pingo no tinteiro. Ela não me perguntou nada, disse Sancho. Eu é que lhe contei sobre a maneira que ficava vossa mercê para servi-la, fazendo penitência, nu da cintura para cima, enfiado nestas serras como se fosse selvagem, dormindo no chão, sem comer pão, em toalha, nem pentear a barba, chorando e maldizendo sua sorte. Fizeste mal em dizer que eu maldizia minha sorte, falou Dom Quixote, porque antes a bendigo e bendirei todos os dias de minha vida, por me ter feito digno de merecer amar tão alta senhora como Dulcinea del Toboso. Tão alta é, respondeu Sancho, que a fé que me passa em mais de palmo. Como, Sancho? Disse Dom Quixote. Então, te mediste com ela? Medi-me, respondeu Sancho, mas foi desse modo, aproximando-me para ajudá-la a pôr um saco de trigo sobre um jumento. Ficamos tão juntos que pude ver que ela passava de mim em mais de um palmo dos grandes. É verdade, replicou Dom Quixote, e essa grandeza se faz acompanhar de 1.000 milhões de graças do espírito. Mas não me negarás uma coisa, Sancho. Quando chegaste junto dela, não sentiste um olor sabeu, uma aromática fragrância, um não sei que de bom que não acerto em lhe dar nome? Digo, uma emanação ou exalação, como se estivesses na tenda de algum luveiro caprichoso? O que sei dizer, disse Sancho, é que senti um cheirinho meio puxado a macho. Deve ser porque ela, com muito exercício, estava suada e um tanto sebenta. Não deve ser por isso, respondeu Don Quixote, mas sim porque devias estar encatarrado, ou então te cheiraste a ti mesmo. Pois bem sei a que recende aquela rosa entre espinhos, aquele lírio do campo, aquele âmbar derretido. Tudo pode ser, respondeu Sancho, pois muitas vezes se desprende de mim aquele cheiro que então me pareceu sair de sua mercê, a senhora Dulcinea. Mas não há por que se espantar de vez que um diabo se parece com outro. Está bem, prosseguiu Don Quixote, mas digamos que ela já tenha acabado de limpar o trigo e de o enviar ao moinho. Que fez então ao ler minha carta? A carta, disse Sancho, não a leu, pois falou que não sabia ler nem escrever. O que fez foi rasgá-la e picá-la em pedacinhos miúdos, dizendo que não queria que ninguém a lesse para ela, para que não desconfiassem na aldeia dos seus segredos. Bastava-lhe o que eu verbalmente já lhe contara acerca do amor que vossa mercê lhe votava e da extraordinária penitência que fazia por causa dela. Finalmente, mandou que eu dissesse a vossa mercê que lhe beijava as mãos e que ali ficava, mais desejosa de vê-lo do que de escrever-lhe,
e que suplicava e ordenava a vossa mercê que, vista a presente, saísse desses matagais e deixasse de fazer disparates, pondo-se logo a caminho de El Toboso, se outra coisa de maior importância não lhe sucedesse, porque tinha ela grande desejo de ver vossa mercê. Riu-se muito quando lhe contei que vossa mercê se chamava o Cavaleiro da Triste Figura. Perguntei-lhe se havia ido lá o biscainho daquele dia. Disse-me que sim e que era um homem muito de bem. Também lhe perguntei pelos galeotes, mas ela me disse que até então ainda não tinha visto nenhum. Até agora tudo bem, disse Dom Quixote, mas diz-me que joia te deu ela ao despedir-se pelas novas que de mim levaste? Porque é uso e costume antigo entre os cavaleiros e damas andantes dar aos escudeiros, donzelas ou anões, ou lhes levem novas de suas damas a eles, e a elas de seus andantes. Alguma rica joia de recompensa em agradecimento pelo recado trazido? Acho esse um bom costume que bem poderia ter sido mantido, mas isso deve ser coisa dos tempos passados, pois agora só se usa dar um pedaço de pão com queijo, que foi o que me deu a minha senhora Dulcinea, através da cerca de um chiqueiro, quando me despedi dela, por sinal que o queijo era de ovelha. É liberal em extremo, disse Dom Quixote, e se não te deu joia de ouro, sem dúvida deves ter tido porque não a tinha ali à mão. Mas deixe estar, que depois da Páscoa a esmola aumenta. Eu a verei, e tudo se arranjará. Sabes de que estou admirado, Sancho, de teres gasto pouco mais de 3 dias para ir daqui a El Toboso e voltar, parecendo-me que foste e vieste pelos ares, já que daqui até lá são mais de 30 léguas. Por isso, quero crer que aquele sábio nigromante que toma conta das minhas coisas e é meu amigo, porque por força ele existe e tem de existir, pois do contrário eu não seria um bom cavaleiro andante. Digo que esse tal sábio deve ter te ajudado a caminhar, sem que tu o sentisses. Há sábios desses que apanham um cavaleiro andante dormindo na cama e, sem que este saiba como nem de que jeito, amanhece no dia seguinte a mais de 1000 léguas de onde anoiteceu. Se não fosse por isso, não se poderiam eles socorrer-se uns aos outros em seus perigos, como sucede a cada passo. Acontece de estar um pelejando nas serras da Armênia com algum endríago, ou com algum fero ogro, ou com outro cavaleiro, levando a pior na batalha e estando a ponto de morrer, quando, sem sentir-te nem guar-te, assoma a colar, por sobre uma nuvem um carro de fogo, outro cavaleiro amigo seu, que pouco antes se achava na Inglaterra, e que o socorre e livra da morte, encontrando-se à noite de novo em sua morada. Ceando muito à vontade, embora medie entre um e outro ponto uma distância de 2 ou 3 mil léguas, e tudo isso se faz por meio da indústria e sabedoria desses sábios magos, que tomam conta desses valorosos cavaleiros. Assim, amigo Sancho, não me é difícil crer que em tão breve tempo tenhais ido e vindo desse lugar até o Toboso, pois, como já disse, algum sábio amigo te deve ter levado pelos ares, sem que sequer o sentisses. Deve ter sido assim mesmo, disse Sancho, pois afianço que o Rocinante andava como se fosse asno de cigano, com azougue nos ouvidos. Levava azougue, sim, e como, disse Dom Quixote, e também uma legião de demônios, que é gente que caminha e faz caminhar, sem cansar-se, a quem quer que resolvam incitar. Mas, deixando isso de lado, que te parece a ti que deva eu fazer agora quanto à ordem que me enviou a minha senhora de ir vê-la? Embora compreenda que eu esteja obrigada a cumprir sua ordem, vejo-me também possibilitado de fazê-lo, face à promessa que fiz a esta princesa que nos acompanha, e a lei da cavalaria me força a cumprir a palavra dada, ainda que a contragosto. Por um lado, me acossa a fadiga e o desejo de ver minha senhora, por outro, me incita a chama, a palavra empenhada e a glória que hei de alcançar nesta empresa. Mas o que penso fazer é caminhar depressa e chegar logo aonde está esse gigante. Ali chegando, lhe cortarei a cabeça, reporei a princesa pacificamente no governo de sua nação e imediatamente retomarei para ver a luz que ilumina meus sentidos.
E tais desculpas lhe darei, que ela até irá achar boa a minha demora, pois verá que tudo redunda em aumento de sua glória e fama. Uma vez que tudo o que alcancei, alcanço e alcançarei nesta vida pelas armas que me vêm do favor que ela me dá, e do fato de lhe pertencer. Ai, disse Sancho, vossa mercê como está doente dos cascos, pois diga-me, senhor, pensa vossa mercê prosseguir por este caminho que não leva a nada e deixar passar e perder um casamento tão rico e tão importante como esse, que lhe dará em dote um reino, do qual já ouvi dizer que tem mais de 20.000 léguas de contorno? E que é abundantíssimo de todas as coisas necessárias ao sustento da vida humana, maior que Portugal e Castela juntos? Cale-se, por amor de Deus, e tenha vergonha do que disse. Tome o meu conselho e perdoa-me, casando-se logo no primeiro lugar onde haja padre. Ou então, aí está o nosso licenciado, que fará o casamento às maravilhas. E olhe que já tenho idade para dar conselhos, e que este que lhe dou venha calhar, pois mais vale pássaro na mão do que abutre voando. Porque quem pode ter o bem e vai o mal escolher, não venha lamentar o bem que deixou de ter. Olha, Sancho, respondeu Don Quixote, se o conselho que me dás de que me case é para que eu logo seja rei, matando o gigante, e fique em situação de fazer-te mercês e dar-te o prometido, faço-te saber que, sem casar-me, poderei cumprir muito facilmente o teu desejo, pois antes de entrar na batalha, imporei como condição que, saindo vencedor, mesmo que não me case, me hão de dar uma parte do reino, para que eu a possa dar a quem quiser, e ganhando-a eu, a quem queres que a dê, senão a ti? Assim sim, respondeu Sancho, mas veja vossa mercê se escolhe essa parte à beira-mar. Porque, se a vivenda não me agrada, poderia embarcar os meus negros vassalos e fazer deles o que já disse. E vossa mercê não vá querer sair atrás de minha senhora Dulcinea. Vá antes matar o gigante e concluamos esse negócio que, por Deus, tenho para mim que há de ser de muita honra e proveito. Digo-te, Sancho, disse Don Quixote, que está certo e que hei de seguir teu conselho no tocante a ir com a princesa, em lugar de ver Dulcinea. Mas recomendo-te que não digas nada a ninguém, nem aos que vêm conosco, do que aqui tratamos e resolvemos, já que Dulcinea é tão recatada que não quer que conheçam seus pensamentos. Assim, não fica bem que eu, ou que outro por mim, os descubra. Assim, disse Sancho, como então quer vossa mercê que todos os que vence pelo seu braço se vão apresentar ante a minha senhora Dulcinea? Não seria isso o mesmo que firmar seu nome e anunciar que lhe quer bem e é seu namorado? E sendo forçoso que os que lá forem se hão de fincar de joelhos diante dela e dizer que vão da parte de vossa mercê para lhe prestar obediência, como se poderão encobrir os pensamentos de ambos? Oh, que nécio e simplório que és, disse Don Quixote. Não vês, Sancho, que tudo isso redunda em seu maior engrandecimento? Porque deves saber que, nesse nosso estilo de cavalaria, é grande honra para uma dama ter muitos cavaleiros andantes, que a sirvam, sem que os pensamentos destes vão além de servi-la, só por ser ela quem é, não esperando outro prêmio pelos seus muitos e bons desejos, senão que ela se contente em aceitá-los como seus cavaleiros. Com essa espécie de amor, disse Sancho, já ouvi pregar que se há de amar a nosso Senhor por Ele só, sem que nos mova a esperança de glória nem o temor do castigo. Entretanto, queria eu amá-lo e servi-lo em troca daquilo que me pudesse Ele dar. Valha-te o diabo, vilão, disse Don Quixote, que sábias coisas dizes tu às vezes, até pareces uma pessoa estudada. Pois a la fé que nem sei ler. Respondeu Sancho. Nisto gritou-lhes mestre Nicolás que esperassem um pouco, pois queriam todos deter-se para beber a água de uma bica que por ali havia. Deteve-se Don Quixote com não pouca satisfação de Sancho, que já estava cansado de tanto mentir, temendo que o amo o pilhasse numa contradição, porque, embora soubesse que era Dulcinea uma lavradora de Alto Bozo, nunca a tinha visto em toda a sua vida. Por essa ocasião, Cardenio se tinha vestido com as roupas que Doroteia trazia quando a encontraram. Se não eram muito boas, eram bem melhores que as que tirara. A
apearam-se junto à fonte e, com as provisões que o cura trouxera da venda, todos satisfizeram, ainda que em parte a muita fome que tinham. Estando nisto, aconteceu de passar por ali um rapazinho que, depois de mirar com muita atenção os que estavam na fonte, correu de repente para Dom Quixote e, abraçando-o pelas pernas, pôs-se a chorar fingidamente e a dizer: "Ah, meu senhor! Vossa mercê não me reconhece? Pois olhe bem para mim, sou aquele Andrés que vossa mercê soltou da azinheira em que estava amarrado." Reconheceu Dom Quixote e, tomando-o pela mão, voltou-se para os que ali estavam e disse: "Para que vejam vossas mercês como é importante haver no mundo cavaleiros andantes que desfaçam os tortos e agravos cometidos pelos insolentes e desalmados que nele habitam. Saibam vossas mercês que, faz alguns dias, passando eu por um bosque, escutei gemidos de dor, como se fossem de uma pessoa aflita e necessitada. Logo acudi, impelido pelo dever, ao lugar de onde me pareceu que partiam aquelas vozes lastimosas, e ali achei, atado a uma azinheira, este rapaz que agora está aqui em frente, com o que muito folgo na alma, pois ele será testemunha do que digo e não me deixará mentir. Digo que ele estava atado a uma azinheira, nu da cintura para cima, enquanto um vilão, que soube depois ser seu patrão, o açoitava com as rédeas de uma égua. Assim que o vi, perguntei a causa de tão atroz castigo. Respondeu o grosseirão que o açoitava porque o moço era seu criado, e certos descuidos que tinha eram antes de ladrão que de simplório. Ao que este jovem respondeu: "Senhor, ele me bate só porque lhe peço pelo meu salário." O amo replicou com não sei que arengas e desculpas que não me convenceram, embora as tenha escutado até o fim. Para escutar a história, filo desatar o rapaz e jurar que o levaria consigo e lhe pagaria real a real, e ainda por cima com juros. "Não é verdade tudo isso, Andrés, meu filho? Não notaste com quanta autoridade lhe ordenei e com quanta humildade ele prometeu fazer tudo o que lhe impus? Notifiquei e quis? Responde, não te perturbes nem hesites, dize a estes senhores o que se passou, para que vejam e constatem como é proveitoso haver pelos caminhos cavaleiros andantes, conforme tenho dito." "Tudo o que vossa mercê disse é a pura verdade", respondeu o rapaz. "Mas o desfecho do negócio foi muito ao contrário do que vossa mercê imagina." "Como ao contrário?" replicou Dom Quixote. "Então o vilão não te pagou?" "Não, só não me pagou", respondeu o rapaz. "Como tão logo vossa mercê transpôs o bosque e ficamos a sós, tornou a amarrar-me na mesma azinheira e de novo me deu tantos açoites que fiquei como um São Bartolomeu esfolado. E a cada açoite que me dava, zombava de vossa mercê com piadas e graçolas tais que eu me riria do que ele estava dizendo, não fosse a dor que sentia. E com efeito deixou-me em tal estado que até agora estive num hospital, curando-me do estrago que o malvado vilão então me fez. E vossa mercê tem a culpa de tudo isso, porque se tivesse seguido seu caminho, não vindo bisbilhotar onde não era chamado, e não se intrometendo nos negócios alheios, pagaria o que me era devido. Mas como vossa mercê o destratou tão sem propósito e lhe disse tantas grosserias, acendeu-se-lhe a cólera e, como não a pôde vingar em vossa mercê, quando se viu só, descarregou sobre mim a trovoada, a ponto de me parecer que nunca mais serei homem em toda a minha vida. O erro, disse Dom Quixote, residiu em ter me ausentado dali, em vez de ter esperado que ele te pagasse. Por longas experiências já devia eu saber que não há vilão que cumpra a palavra empenhada, quando não lhe for vantajoso o seu cumprimento. Lembra-te, porém, Andrés, que eu jurei que o havia de buscar, se ele não te pagasse, e que o haveria de achar, ainda que se escondesse no ventre da baleia. É verdade, disse Andrés, mas não adiantou nada. Verás agora se não adianta, disse Dom Quixote. E dizendo isso, ergueu-se apressadamente e mandou Sancho enfrear o Rocinante, que estava pastando enquanto eles comiam.
Perguntou-lhe Doroteia o que pretendia fazer. Ele respondeu que ia em busca do vilão, para castigá-lo de tão mau procedimento e fazê-lo pagar a Andrés até o último maravedi, a despeito e esperar de quantos vilões houvesse no mundo, ao que ela replicou que ele devia lembrar-se de que estava impedido de fazê-lo, de acordo com a sua promessa de não se meter em nenhuma outra empresa, enquanto não terminasse a dela. Ele devia saber isso melhor do que qualquer outra pessoa. Aplacasse, pois, sua fúria, até voltar do seu reino. Isso é verdade, respondeu Don Quixote. Será necessário a Andrés ter paciência até a volta, conforme o dizeis, senhora. Mas torno a jurar e a prometer-lhe que não sossegarei enquanto não o vir vingado e pago. Não creio nesse tipo de juramentos, disse Andrés. Antes gostaria de ter agora como que chegar a Sevilha do que obter todas as vinganças do mundo. Se tem aí, dê-me algo que eu possa comer e levar, e fique com Deus sua mercê e todos os cavaleiros andantes, e que tão bem andantes sejam eles para o castigo como foram para comigo. Tirou Sancho do fardo um pedaço de pão e outro de queijo e, dando-os ao moço, disse-lhe: Tomai, irmão Andrés, que a todos nos atinge parte da vossa desgraça. E qual a parte que vos atinge? Perguntou Andrés. Esta parte de queijo e pão que vos dou, respondeu Sancho, e que Deus sabe se me fará falta ou não. Pois faço-vos saber, amigo, que nós, os escudeiros dos cavaleiros andantes, estamos sujeitos a muita fome e desventura. E também há outras coisas que melhor se sentem do que se dizem. Andrés agarrou o pão e o queijo e, vendo que ninguém lhe dava outra coisa, abaixou a cabeça e, como se costuma dizer, deu no pé. É bem verdade que, ao partir, disse a Don Quixote, por amor de Deus, senhor cavaleiro andante, se me encontrar outra vez, embora veja que me despedaçam, não me socorra nem me ajude, mas deixe-me com a minha desgraça, que esta, por maior que seja, não poderá exceder a que me advirá da ajuda de vossa mercê, a quem Deus maldiga, assim como a quantos cavaleiros andantes hajam nascido no mundo. Ia levantar-se Don Quixote para castigá-lo, mas ele se pôs a correr de tal modo que ninguém se atreveu a segui-lo. Don Quixote ficou envergonhadíssimo do relato de Andrés e foi preciso que os demais fizessem grande esforço para não se rirem e não acabarem de deixá-la completamente avexado.